Será que você já venceu o tabu de falar sobre dinheiro numa sessão de terapia? Será que você já conseguiu vencer os desafios internos para refletir, elaborar, integrar a sua relação com o dinheiro e entender como esse dinheiro interfere no seu mundo interior e como a sua realidade interior e psíquica interferem na sua vida financeira? Sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. E aqui a gente reflete sobre como o dinheiro faz essa costura entre a minha realidade interna e a minha realidade externa. Como o dinheiro interfere no meu mundo interior e como o meu mundo interior também interfere na minha vida financeira. A conversa de hoje, nossa sessão, vai passar sobre as suas memórias de infância sobre dinheiro. Nós vamos entender como o seu comportamento, refletir como o seu comportamento hoje é fruto daquilo que você aprendeu durante a infância sobre dinheiro ou não. Se você repete os comportamentos dos seus pais ou se você faz completamente diferente e por que você faz isso. Eu quero abrir essa conversa te dizendo uma coisa muito séria. Dinheiro é coisa de adulto. E ainda assim, nós somos introduzidos a esse tema muito cedo na vida. Seja de uma forma indireta, quando os nossos pais dizem assim: eu não vou comprar isso aqui porque eu não tenho dinheiro. E a gente se pergunta: o que é dinheiro, gente? O que dinheiro tem a ver com a minha diversão, né? Ou então, quando o papai e mamãe falam pra gente: olha, esse aqui é o seu porquinho, é sua poupança, aquele dinheiro que a sua vovó te deu de aniversário, põe aqui que você vai juntar com outros para comprar aquilo ali que você quer. E a criança pensa: por que eu não posso simplesmente ter isso? Por que eu preciso juntar isso? O dinheiro é uma responsabilidade de um adulto porque o dinheiro nos possibilita sentir segurança material que nos permite ter uma vida mais longeva. Não é responsabilidade da criança manter essa segurança patrimonial, essa segurança material da família. Isso é responsabilidade de um adulto. A responsabilidade de uma criança é olhar para um adulto, sentir que pode confiar nele, sentir que esse adulto está cuidando de tudo enquanto ela está dentro do seu processo de crescimento. E claro que dentro do processo de crescimento, nós podemos ser introduzidos ao mundo do dinheiro, mas não como uma forma de nós nos tornarmos mini adultos e nos tornarmos parcialmente responsáveis por uma casa, pelo bem-estar da família, o bem-estar financeiro, a segurança material da casa nas mãos de uma criança. O dinheiro sendo introduzido durante a infância, direta ou indiretamente, serve, na verdade, para que essa criança aprenda através do jogo, aprenda através da brincadeira alguns aspectos da vida adulta que quando chegar o seu momento, o momento adequado, ela vai ter um conhecimento prévio do que é dinheiro, do que é trabalho, de como se manter segura materialmente com aquele dinheiro, tendo recursos necessários e um aprendizado prévio sobre como lidar com aquilo. Eu sei que você vai provavelmente pensar: nossa, eu cheguei na vida adulta sem saber, abre aspas, bulufas de dinheiro. Eu sentia que eu tinha chegado na vida, comecei a trabalhar e de repente colocaram dinheiro na minha mão e eu comecei: o que eu faço com isso? Como eu fui introduzida de uma forma indireta com o dinheiro, a vida financeira, foi muito mais difícil para mim lidar com isso. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, eu não tinha nenhum tipo de comportamento enraizado de formas de se lidar com o dinheiro que eu já havia aprendido durante a minha infância. Eu não cheguei na vida adulta como uma tábula rasa, alguém que não tinha experiência nenhuma com dinheiro, mesmo que eu efetivamente nunca tivesse trabalhado na vida e não tivesse ganhado nada além de uma mesada, alguma coisa assim. A criança aprende com o exemplo. Sim, a primeira forma que nós temos de aprendizado é o exemplo. Quando nós vemos a forma como um adulto fala, quando nós vemos a forma como um adulto se comporta,
É aqui que a gente começa um processo de introdução, de assimilação de um comportamento, de uma crença, de uma forma de ver a vida, de uma visão de mundo, e aos poucos nós vamos reproduzindo isso na nossa vida. Muitos dos nossos aprendizados, eles vêm de um tempo em que nós não tínhamos nem consciência de quem nós éramos. Nós aprendemos pelo processo de repetição e nós introjetamos, ou seja, nós colocamos dentro de nós alguns comportamentos que nós não sabemos nem de onde vêm, porque nós aprendemos sobre eles muito antes da gente ter consciência de quem nós somos. Você aprende sobre dinheiro não quando você chega na vida adulta, não quando você chega na adolescência e começa a ter uma mesada. Você aprende sobre dinheiro em toda a sua vida, desde uma memória mais antiga que você tem, até de memórias que você não tem nem a lembrança cognitiva de que existem. A forma como se os seus pais, os seus avós, os seus cuidadores lidavam com o dinheiro desde sempre, ela é importante para a forma como você, enquanto adulto, vai lidar com o seu. Existem, por exemplo, pesquisas geracionais sobre como adultos lidam com o dinheiro versus como foi a infância desses adultos, na economia em que eles cresceram. Então, adultos que cresceram na economia de uma inflação muito alta e baixa, tipo, só crescia, só ia para cima, normalmente são adultos que têm muito mais medo de investir, são adultos que têm muito mais medo de perder tudo. Por quê? Porque tem uma memória que não é atual, não é coerente com a economia atual, que muitas vezes é mais estável do que a economia que eles cresceram, mas por ver os pais o tempo todo pensando: nossa, eu vou comprar agora porque amanhã pode ser mais caro, eu vou fazer o supermercado agora porque amanhã pode estar o preço todo tabelado por causa da inflação que é galopante, etc. São adultos que chegam, né? Pessoas que chegam na vida adulta e, por exemplo, veem um sapato e querem comprar, porque tem uma memória emocional introjetada, assim, praticamente tatuada na pele, de que tem uma sensação de que aquilo pode não estar amanhã, ou pode estar muito caro e ele pode não poder mais comprar. É quase como se o corpo reagisse de uma forma do jeito que ele aprendeu. Então, o que é que eu aprendi sobre dinheiro com os meus cuidadores? Aqui entendendo que cuidadores não são só pai e mãe. O pai e a mãe e os avós e a escola e o professor e todas as pessoas que de alguma forma formaram a minha educação. De alguma forma estiveram presentes dentro do meu processo de desenvolvimento. Tá. Se, por exemplo, eu era muito criança dentro da minha história e o meu pai, por exemplo, eu tinha 2 anos de idade e o meu pai perdeu o emprego e ficou desempregado, então ficou muito preocupado. Isso fala bastante sobre como eu perdi acesso emocional ao meu pai naquele momento, porque sobreviver é muito mais importante do que entrar em conexão com uma criança. Nossa, Sara, isso é muito forte, eu entendo. Porque nós entendemos que como o dinheiro é uma ferramenta de segurança material e segurança material é imprescindível para um processo de vida no longo prazo, para nós termos a sensação de segurança e não entrarmos em modo de sobrevivência. Se os meus pais, enquanto eu era criança, muito pequena, perdiam o emprego, tomavam calote, não tinham grana para comprar tudo que precisava para mim, estavam o tempo todo preocupados com dinheiro, isso tem uma influência sobre aquilo que eu aprendi sobre dinheiro, aquilo que eu internalizei sobre
como lidar com o dinheiro, qual é o lugar do dinheiro na minha vida. E aqui começa o nosso processo de reflexão. Quando você olha a sua história financeira, quando você olha tudo aquilo que te passou, tudo aquilo que a sua família viveu, mesmo que seja no momento em que você era tão pequena, como, sei lá, 2, 3, 4 anos, eh, como é que isso marcou você de alguma forma? Eu já atendi pessoas que, por exemplo, o pai perdeu o emprego quando essa cliente tinha, sei lá, 5, 6 anos. E ela me relatou que ela lembra do pai sentado, porque ele era o único provedor da casa, eh, e quando ele perdeu o emprego, ele sentou, ela me conta, ele sentou, né, na mesa de jantar, botou a mão na cabeça e ficou de cabeça baixa, e naquele momento eu perdi a minha conexão com esse pai. E eu me perdi, e eu perdi essa conexão e eu fiquei muito triste. Por causa disso, eu cheguei lá no meu porquinho em que eu tinha R$ 10 no meu porquinho e eu disse: "Toma, pai, para você pagar as contas de casa. Toma, pai, para você resolver o seu problema financeiro", não porque ela realmente tinha condições de resolver, mas porque ela queria o pai de volta. Ela queria aquele pai presente que não estava ali preocupado em pagar as contas. É importante, dentro da sua história de dinheiro, do que você aprendeu com os seus cuidadores sobre como lidar com o dinheiro, sobre qual é a função do dinheiro na família, de você começar a estabelecer não só como o adulto lidou. O adulto, ele tem uma perspectiva cronológica diferente de uma criança. O adulto, ele vai olhar para essa situação e é claro que por mais que ele se feche, por mais que ele volte para dentro, ele sabe que aquilo é temporário e precisa ser temporário. Se não for temporário, nossa, se não fosse temporário, aquilo você não teria provavelmente chegado na vida adulta e nem ele estaria vivo. Entende? Então, como ele sabe que aquilo é temporário, a criança não tem essa temporalidade. A criança não sabe que aquilo é temporário, portanto, ela tem medo de que, naquele momento, a família se acabe. Imagina o que você aprendeu com os seus cuidadores. Se o seu cuidador, por exemplo, tinha um emprego estável, se ele não tinha um emprego estável e ele era empreendedor. Se o seu cuidador era uma pessoa, controlada com o dinheiro, segurava todos os dinheiros, assim, não deixava gastar com nada, nada podia, nada era permitido, você tinha que, usar as coisas que o seu irmão mais velho não usava e ficar herdando coisa de primo, porque o pai não queria gastar dinheiro com nada. Ou se seu pai era esbanjador, se a sua mãe era esbanjadora, que mal tinha dinheiro, já estava lá, vamos viajar, vamos conhecer o mundo, vamos pegar um empréstimo para fazer isso, porque viajar é muito importante. Como o seu cuidador lidava com o dinheiro, foi o que você aprendeu. E mais profundo ainda, se você olhava a forma como esse cuidador lidava com o dinheiro e você sentia conforto ou desconforto, também vai influenciar a forma como você vai lidar com o dinheiro. Por exemplo, se o seu cuidador era uma pessoa que falava do dinheiro com alegria, ele não tinha um real no banco, as contas estavam todas atrasadas, mas nossa, vamos viajar em família esse final de semana, a gente vai para a praia, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Você entende e vai entender que o dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser, vai estar lá sim sempre, eu vou ter dinheiro para sempre, vai surgir dinheiro do nada. Mas se o seu e eu vou tender a repetir os comportamentos, já que eu olhava para aquilo e eu normalizei aquilo e eu entendi que aquilo era ok de se lidar daquele jeito, e o meu pai estava feliz, portanto ele estava aqui comigo, estava presente emocionalmente,
Mas se por outro lado, por exemplo, nossa, o meu pai era esbanjador, faltava tudo em casa, a gente quase não tinha comida, eu vivia recebendo cobrador na porta, e a minha mãe e o meu pai se escondiam em casa e me mandavam, com 5, 6, 7, 8, 10 anos de idade, falar para o cobrador que os meus pais não estavam em casa. Então eu tenho uma vivência de muita dor aqui. Aí eu vou chegar na vida adulta e vou dizer assim: eu vou fazer o completo oposto. Se meu pai vivia para a direita, eu vou viver para a esquerda. Se os meus pais iam com o dinheiro para cima, eu vou para baixo. E tenta compensar essa dor e essa falta, essa dificuldade, como se estivesse tentando compensar a atitude dos pais na sua própria vida, fazendo o oposto. Por um tempo funciona, mas depois de um tempo, dependendo da rigidez com que você estipulou para si mesma do que é um comportamento que você tem que lidar com dinheiro, para não ser igual aos seus pais lidando com dinheiro, e isso pode te trazer muito mais dificuldade, muito mais dor, só que relativo à forma como você se comporta em relação a dinheiro. Então, o que você aprendeu com seus cuidadores é muito importante porque delimita e determina como você vai lidar com o dinheiro da vida adulta, seja repetindo, seja compensando. Sara, não tem um jeito ou outro. É claro que para você poder sair disso, os seus pais deveriam ter falado para você sobre dinheiro, sobre um ponto de vista muito mais recursivo, te ensinando você a desenvolver o seu próprio jeito de lidar com o dinheiro, em vez de ou repetir o modelo deles ou compensar o modelo deles. Mas isso é uma coisa que vem acontecendo de uma forma muito recente. A gente fala sobre dinheiro, sei lá, nos últimos 10 anos, de uma forma mais aberta, talvez. Se fala sobre ensinar finanças para crianças há muito pouco tempo. Então, a maior parte dos adultos que existe hoje foi introduzido ao mundo financeiro de uma forma ou repetindo o que os pais fazem, e aí você tem que saber o que seus pais fizeram, ou compensando o que os pais fizeram, indo para o extremo oposto, mas também tirando toda a flexibilidade e o jeito que eu quero lidar com o dinheiro. Não com base naquilo que me aconteceu, mas com base naquilo que é possível hoje para mim e é coerente com a realidade que eu vivo hoje. Além disso, você pode também entender como é que seus cuidadores falam de dinheiro sem mencionar dinheiro. Ah, eu tô mal das pernas, eu não aguento mais fazer isso de trabalho. Não vou comprar isso aqui porque falta dinheiro e aí falta tudo. O dinheiro é sempre ruim, eu preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro. O dinheiro é mal, o dinheiro separa as pessoas, o dinheiro separa a família. Se você tiver dinheiro, você não pode falar para ninguém, porque as pessoas vão querer roubar de você. O dinheiro, na verdade, é a solução dos teus problemas, porque olha só, todos os meus problemas, dos problemas da família seriam resolvidos se eu tivesse dinheiro. Todos esses comportamentos, todas essas crenças que são ensinadas sobre dinheiro, sem necessariamente mencionar dinheiro, sem necessariamente te ensinar a parte mais prática de como se lidar com o dinheiro, também fazem parte do seu comportamento, do quanto que você olha para o dinheiro e você entra em pânico só de olhar para ele. Afinal de contas, ele também tem um pezinho na sua infância sobre a forma como o dinheiro foi mal e afastou seus cuidadores de você para irem trabalhar, para irem para labuta, e você queria que seu pai e a sua mãe estivessem ali perto, mas eles tinham que ir atrás de dinheiro, trabalhar 2, 3 turnos, e você sente muita falta, e eles não conversavam com você sobre isso, e quando eles estavam presentes, eles estavam extremamente cansados, sempre preocupados com dinheiro. Então, tudo isso também fala sobre
aquilo que nós agimos, da forma como nós lidamos com o dinheiro na vida adulta e que vem de um outro tempo que não da vida adulta. Muito do que a gente repete sobre dinheiro na vida adulta, quando a gente vai olhar, quando a gente vai analisar direitinho, não vem da vida adulta, vem lá da infância, da forma como eu vi os meus cuidadores lidando com o dinheiro. Ah, e agora eu tenho dinheiro e eu posso controlar X, Y, Z. Agora eu tenho dinheiro, eu sou livre. Agora eu não tenho dinheiro, perdi tudo. Enfim, é importante que você perceba que o que aconteceu na infância não fica na infância. O que aconteceu sobre o dinheiro, mesmo que você não trabalhasse, mesmo que não fosse você a pessoa, abre aspas, gastadora ou abre aspas, geradora de dinheiro, mesmo que não fosse você a pessoa que efetivamente gerasse a renda, o que você aprendeu na infância, quando você não traz para a consciência, continua atuando de uma forma oculta e velada e você só vê os efeitos. Por exemplo, eu cresci, Sara, cresci nos anos 80. Então, o meu pai fazia de tudo, do bom e do melhor, para me dar a melhor condição de vida que ele tinha. Mas era os anos 80, né, gente? Os anos 80, se você tem uns 40 plus aí, você sabe que os anos 80 não foram anos fáceis para o mercado, para a vida financeira de quase todas as famílias. Então, era um ano de inflação, que todo dia era um preço diferente. Crescer nos anos 80, financeiramente, deu uma carga para mim bem diferente. Então, nos anos 80, você hoje podia comprar um biscoito, amanhã o mesmo dinheiro não ia dar para comprar aquele biscoito. Hoje, meu pai dizia: hoje eu tenho dinheiro para comprar isso, amanhã eu posso não ter. E estava fora do controle dele. Isso interferiu muito na minha vida, porque quando eu cheguei na vida adulta e eu tinha dinheiro e eu dizia, eu quero aquela bolsa, eu não me programava para ter a bolsa. Eu pensava assim, eu preciso ter aquela bolsa porque pode ser que amanhã eu não tenha mais condições de comprar. Eu preciso ter aquele sapato porque amanhã eu posso não ter mais dinheiro. E eu vivia nessa vida em que se eu tenho que comprar tudo porque amanhã eu poderia não ter dinheiro, e aí ao mesmo tempo chegava o amanhã e eu tinha gastado tudo comprando e eu realmente não tinha o dinheiro, comecei a entrar em dívidas, só que na verdade a minha vida financeira era muito mais estável do que a vida dos meus pais quando eu estava crescendo. Então, o meu pensamento que vinha da infância de eu preciso comprar agora porque amanhã eu posso não ter dinheiro, não era adequado, não era coerente. E quando eu comecei a entender que, gente, eu não estou mais nos anos 80, olha só, esse sapato que hoje custa 100, daqui a um mês vai continuar custando 100 reais. Eu não preciso me desdobrar em mil, gastar um dinheiro que eu não tenho para comprar um sapato, porque ele pode, de 100, ele pode passar para 150 reais em 24 horas. E aí eu perdi a minha chance, perdi a minha oportunidade. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a relaxar. Eu vivo num ambiente diferente, numa economia diferente dos meus pais. A economia hoje ela é mais estável e eu não preciso ficar correndo para consumir insanamente porque amanhã eu posso não ter dinheiro. Percebe? Quando você entende o que é na infância e que não fica só na infância e que chega na vida adulta, você começa a perceber que certos comportamentos da infância que não eram necessariamente seus, mas que eram dos adultos, e você foi copiando esses comportamentos porque você não tinha ainda capacidade de refletir, fazer uma autocrítica do quanto que esses comportamentos eram realmente coerentes com você, são trazidos para a vida adulta de uma forma quase intocada. E aqui vai ficar para você começar a se perguntar, da forma como eu lido com o dinheiro hoje, como a minha infância me influenciou, como aquilo que os meus pais viveram com o dinheiro e eu vi e eu copiei esse comportamento que provavelmente era adequado à situação financeira que eles tinham, à economia que eles viveram,
Quando eles eram adultos, a forma como eles estavam lidando talvez fosse adequada para aquele momento. Nos anos 80, era adequado eu comprar um pacote de biscoito hoje, porque amanhã realmente eu poderia não comprar mais, porque seria retaxado e aumentaria por causa da inflação, e eu literalmente iria deixar de comer o biscoito. Hoje em dia isso não é mais coerente. Então, quando eu olho para trás e eu olho a minha infância, tudo aquilo que eu copiei dos meus pais como sendo bom, belo e verdadeiro, o quanto que isso continua hoje sendo bom, belo e verdadeiro, ou alguma coisa já virou falsa, porque a economia é completamente diferente, eu tenho outros desafios, eu não tenho mais os mesmos desafios financeiros, a mesma instabilidade que eles viveram, e eu vivo como se essa instabilidade nunca tivesse passado, porque eu copiei isso, copiei as crenças, copiei a visão de financeira, a visão de mundo desses pais e dos cuidadores como um todo, e estou tentando reproduzir de uma forma literal, mesmo que a minha vida seja diferente, mesmo que eu esteja vivendo numa sociedade bem diferente, mesmo que seja tudo bem diferente do que aquilo que eu cresci. Eu faço igual aos meus pais ou eu faço diferente? Em que pontos eu faço igual? E em que pontos eu faço diferente? Porque existem as duas coisas. Tem pontos que eu olho e digo, eu faço igual, e eu repito as mesmas coisas, e eu penso da mesma forma, e eu ajo da mesma forma, e eu sinto da mesma forma, e tem outros pontos que eu faço o oposto. Para não sentir de novo aquela dor que eu senti na infância, eu vou fazer o extremo oposto, eu vou fazer o que os meus pais não fizeram e eu acho que isso é coerente comigo. Às vezes é, mas talvez você possa começar a se perguntar: e se não for? E se fazer o extremo oposto, os meus pais eram de um jeito, eu sou o extremo oposto, porque eu não quero mais sofrer aquilo, for necessariamente algo rígido demais, que não te deixa, inclusive, fluir na vida, que não te deixa viver uma vida plena, satisfeita com a própria vida. Bom, eu sei que essa sessão ela foi uma sessão que não foi muito leve, porque quando eu começo a tocar no assunto dinheiro na minha infância, sempre vem os fantasminhas assombrar a gente. Não precisa ficar ansioso ou nervoso por causa disso. Não precisa querer resolver tudo de uma hora para outra. Muitas vezes, só o processo de trazer esse comportamento para a consciência e se perguntar, porque tem alguns caminhos para você começar a sair daí. Com certeza, fazer o extremo oposto dos seus pais pode te dar um alívio durante algum tempo, mas não necessariamente vai ser aquilo que realmente vai resolver. Um dos caminhos mais nutritivos, mais prósperos que eu gosto de conduzir uma pessoa é: isso te aconteceu. Como você, enquanto criança, viu aquilo? Por mais que você entenda que o seu pai fez o melhor, que a sua mãe fez o melhor, que tá tudo certo, eles eram adultos e você hoje como adulto, como pai, como mãe, entende que aquilo foi melhor, volta para o olhar da criança e percebe como eu, enquanto criança, senti tudo isso. Como foi para mim olhar para o meu pai e ver que ele estava preocupado com o dinheiro em vez de brincar comigo? Como foi para mim ver que minha mãe estava preocupada com as contas para pagar em vez de sentar e brincar comigo e assistir TV comigo e ter um tempo de conexão comigo? Ah, foi bom, foi mal, foi ruim, foi doloroso. Aí sim você vai começar a ter um caminho diferente. E aí depois você começa a se perguntar: como é que esse comportamento hoje está deslocado? Como é que eu repito aquilo que os meus cuidadores viveram, trabalharam, lidaram com dinheiro e eu estou repetindo sem muita reflexão? Como eu posso? Será que esse comportamento ele é adequado à minha realidade?
Ou será que ele era adequado à realidade lá de trás? E eu preciso atualizar esse comportamento. O que eu poderia fazer para atualizar o comportamento, atualizar a crença, atualizar a forma de lidar com o dinheiro e poder viver uma vida financeira que seja mais adequada à realidade que eu vivo? Bom, essas foram as reflexões que eu trouxe para você, para falar um pouquinho, para introduzir um pouco esse assunto sobre dinheiro e infância e aquilo que eu aprendi com os meus pais, para trazer para a vida adulta. A gente provavelmente vai conversar mais sobre isso, vai ter outras reflexões no meio do caminho. Te vejo na próxima sessão. Tchau, tchau.